Você já teve aquela sensação de estar conversando com alguém e parece que você está sendo escaneado assim? Parece que tem um tipo de radar tentando identificar qual o seu lado político? Independente se a conversa que está fluindo é sobre política ou não, parece que a pessoa ela tem um radar ligado o tempo inteiro tentando saber de que lado você está, do lado A ou do lado B, do lado certo ou do lado errado. Aí parece que tem um sensor invisível ativo o tempo todo na pessoa, analisando cada palavra sua, cada gesto, para tentar saber de qual lado você tá. Isso se tornou um comportamento praticamente padrão no Brasil, sabe? De uns tempos pra cá, assim. A gente tá vivendo tempos em que a política extrapolou o cenário do debate de ideias, sabe? Ela é filtro para convivência, para amizades, até para relacionamentos amorosos. Olha só que absurdo. É como se tivesse sido feita a instalação de um software mental na cabeça das pessoas que tenta classificar os outros em lado A e lado B o tempo todo, sabe? E o mais bizarro disso tudo é que, independente se a conversa é sobre política ou não, acontece a mesma coisa. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Papo Certeiro. Eu sou o Renato Cruz e hoje nós vamos trocar essa ideia aqui sobre esse sensor, esse scanner político que parece que fica avaliando a gente o tempo todo, tentando descobrir de que lado a gente tá. É muito chato isso, né? Em qualquer conversa se torna um clima assim muito desagradável, sabe? Parece que a pessoa tá querendo analisar você para filtrar se você é do bem ou você é do mal, se você é amigo ou se você é inimigo. E como que esse sensor, esse scanner, né, humano político se manifesta? Ele pode vir de uma pergunta simples, assim como, por exemplo, você viu o discurso lá do presidente ontem? Ou se não, um comentário aleatório, tipo, nossa, nosso país não tá bem mesmo, né? Aí surge aquela pausa e a pessoa fica esperando a sua resposta para saber de que lado você tá. Dependendo da sua resposta, ela já te elimina ou te abraça. Então essa pausa, esse silêncio, essa espera por resposta, não é só um silêncio, né? É um teste. É aquele momento que a pessoa para e observa a sua reação para ver se você desvia, se muda de assunto ou se responde e entra na onda dela. E dependendo do que você responder, a pessoa já emite o veredito. Ele é do lado A ou ele é do lado B. Aí, meu amigo, já era. Aí você vira um personagem no imaginário do outro, sabe? Esse cara é contra mim. Esse cara é contra minhas ideias. Ou é contra o que eu defendo, sabe? Aí a energia da conversa já muda, o tom de voz, o olhar, tudo muda. Isso não nasceu do nada, né? Eu tenho percebido que desde os protestos em 2013 até a eleição de 2018... muitas mudanças aconteceram no cenário político, né? E as pessoas se politizaram mais. E essa polarização, ela ficou exacerbada, assim, muito clara, né, no nosso cenário. E especificamente em 2018, essa eleição, ela colocou, assim, um muro no meio das pessoas, né? Ou você é a favor a mim, ou você é contra mim. Não existe meio termo mais. Essa lógica foi reforçada nas redes sociais e veio para a vida real com tudo, assim, sabe? O WhatsApp da família virou uma trincheira, o grupo do trabalho virou um campo minado e o que era para ser um diálogo virou uma guerra fria praticamente. Aí então tomaram a seguinte decisão, né? Ou você escolhe um lado ou você tá pecando por omissão, por conivência. Então as pessoas implantaram esse software desse sensor humano político invisível que tenta captar alguns sinais, né? E quais são esses sinais? Se você critica o governo, você é bolsonarista. Se você defende a liberdade individual, você também é bolsonarista. Se você defende políticas públicas, você é comunista. Se fala em empreendedorismo, já é neoliberal. Se critica o Lula, é bolsonarista. Se critica o Bolsonaro, é petista. E por aí vai. Você não tem mais direito de ter opinião própria, sabe? De concordar com partes de um lado, partes do outro. Ou você concorda 100% com um lado, ou você concorda 100% com o outro. Não existe mais o meio termo. E essa lógica sufoca a gente, porque no fundo, não está em jogo aqui o conceito ideológico do que você defende, mas a sua credibilidade social como pessoa. Ser classificado politicamente hoje, rotulado dessa forma, te compromete a perder amizades, relacionamentos, oportunidades, segurança. Antes, uma conversa simples era uma forma de aproximação. Hoje parece que virou um teste. No meio da conversa, as pessoas vão soltando iscas ideológicas embutidas, sabe? Elas comentam alguma notícia, uma fala de um político ou algum escândalo para ver qual é a sua reação, qual a sua opinião sobre aquele assunto, para ver se você concorda ou discorda com a visão dela de mundo. E isso gera na gente um comportamento defensivo. A gente procura evitar falar para não entrar num debate. E eu sou o tipo de cara que, assim, política, eu fujo desse debate. De coração, assim. Uma das coisas que eu mais odeio e mais me enoja é o debate político atual do nosso país, sabe? Porque ele saiu do campo das ideias e foi pro campo pessoal.
Então, a política, a opinião política, ela deixou de ser uma defesa de ideias para ser uma identidade. E esse eu acho que é o grande problema. Então, a gente tem que virar especialista em tratativa da linguagem, sabe? Tomando cuidado com cada palavra que vai sair da nossa boca para não entrar em conflito com a outra pessoa. Isso acaba gerando na gente uma autocensura invisível, sabe? Um esvaziamento nas conversas. Ninguém fala mais o que pensa, ninguém mergulha a fundo mais. E pouco a pouco, a verdade vai morrendo no silêncio do medo. E aí, pensando um pouco na era digital, né? O algoritmo entrega muito mais que o conteúdo. Ele molda o comportamento. Quando por meio das redes sociais você interage só com aquilo que você concorda, você radicaliza a sua forma de pensar. E esse tal sensor político interno, ele se refina, se afina cada vez mais, vai se especializando, sabe? Você acaba se tornando um caçador de incoerências alheias e um defensor incondicional do seu grupo, sabe? E aí entra um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Quando alguém do seu grupo que você defende erra, você relativiza. Quando alguém do outro grupo acerta, você desconfia. E essa lógica da tribo atropela a lógica da razão. Então, assumir essa política como identidade tem um custo, sabe? A política é importante, claro que é, mas ela não pode ocupar todo o espaço da nossa identidade. Quando a política vira a única lente pela qual a gente enxerga o mundo, a gente perde a capacidade de lidar com o outro ser humano. Tudo vira disputa, tudo vira ideologia. Até um simples elogio a uma medida pública vira motivo de treta. É como se a gente estivesse vivendo sobre uma vigilância ideológica permanente, só que não imposta pelo governo, mas por nós mesmos. Somos os vigilantes e os vigiados. Experimenta só tentar dizer pra alguém hoje que você não gosta de política ou que você tá cansado, ou que você não tem uma opinião formada. Provavelmente você vai ouvir algo do tipo: ah, então você é conivente, você tá em cima do muro, por causa de você que a situação tá assim. Ah, então você se omite diante da injustiça. O problema é que o debate político virou uma arena moral, onde cada lado acha que é o guardião da ética, da verdade e da salvação nacional, sabe? E se você não tá com eles, você tá contra eles. Não tem mais espaço pra dúvida, pra ambiguidade, pra hesitação. Só existe certeza e só existe gritos. Mas então o que a gente pode fazer nesse cenário caótico, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa reconhecer que essa lógica é doentia. A gente não pode considerar normal viver o tempo todo sob julgamento político. Não é normal transformar qualquer diálogo em um teste ideológico. Isso não fortalece a democracia, pelo contrário, destrói ela. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa resgatar o valor do diálogo honesto, da conversa aberta, sabe, do desacordo respeitoso. A gente precisa reaprender a ouvir os outros sem classificar aquela pessoa. A gente precisa aprender a discordar sem desumanizar, a criticar sem destruir. Em terceiro lugar, a gente precisa ter coragem de ser complexos. O que é isso, né? É admitir que a gente não tem todas as respostas para tudo. Que às vezes a gente está na dúvida, que às vezes a gente pode mudar de ideia. E isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de maturidade. Então, concluindo, né, eu acho que esse sensor político interno é resultado de uma cultura do medo, uma cultura de julgamento e de tribalismo. Mas eu acho que a gente pode escolher outro caminho, sabe? Uma cultura da escuta, da troca, do aprendizado. Então, se você também sente que está sendo vigiado politicamente o tempo todo, respira. Se você também já se pegou vigiando os outros o tempo todo, reconhece isso. Não é sobre culpa, é muito mais sobre consciência, sabe? Então, se você desativar esse seu sensor político interno aí, não significa que você está abandonando seus valores. Significa apenas não reduzir o outro a uma caricatura política. Significa também lembrar que por trás de cada opinião existe uma história. Existe um ser humano, alguém que também está tentando entender esse mundo doido. E você, já sentiu que está sempre sendo testado politicamente? Já se pegou testando os outros também? Como você lida com isso? Conta aqui pra mim nos comentários. Bora ter essa conversa sincera de verdade, e sem censor, tá bom? Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!